Olá, bom dia! Uma quarta-feira linda para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui para essa live. Hoje eu vou trazer um tema que as pessoas têm muita curiosidade e têm muitas dúvidas também. Então eu espero que vocês tirem as suas dúvidas. Bem-vindos! Eu espero que vocês tirem as suas dúvidas e se restar alguma dúvida, sempre como eu sempre falo para vocês, pode mandar um direct que eu tenho o maior prazer em responder vocês. O tema da nossa live de hoje são os talheres na mesa posta. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho dos talheres e vou falar um pouquinho a função de cada um deles e como é que a gente pode usar quando a gente está montando a mesa posta. Olá, bem-vindos! Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui nessa live. O tema da nossa live hoje são talheres na mesa posta. Eu quero começar falando, eu vou começar mostrando, na verdade, para vocês, os talheres que existem, os mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Então eu vou começar com esse jogo aqui, que é um jogo que ele tem mais de 100 anos. Então, é um jogo muito antigo, é um jogo de família, até nem é meu esse talher, é de uma amiga minha que ela me emprestou para eu poder mostrar aqui para vocês. Então, eu quero... E eu quis trazer para mostrar a diferença das peças mais antigas e das peças mais atuais, né? Que a gente costuma ver hoje mais no mercado para comprar. Algumas diferenças são, assim, a gente percebe claramente as diferenças. Primeiro é o peso, eles são os talheres mais pesados, assim, mais reforçados, é um talher de boa qualidade, então tanto que tá durando tanto tempo assim. Então eu vou começar mostrando o garfo. Esse é o garfo de refeição ou garfo de mesa, né, como a gente chama. Ele é um garfo maior que tem no faqueiro. Então ele vai ser normalmente ele é a peça que ela é mais usada, né? Então o garfo e a faca são as peças mais usadas no nosso talher. Então esse é o garfo de um faqueiro bem antigo. Eu vou mostrar para vocês o meu garfo, que ele é mais novo, né? Até pelo brilho a gente percebe. Mas veja, ele é um pouquinho mais delicado. Ele é um pouquinho mais menor, olha, então ele tem um acabamento bonito também, é um talher de boa qualidade, mas ele é um pouquinho diferente já na questão do tamanho dessa parte que a gente coloca na boca aqui, o garfo. Então é mais para ilustrar assim. A colher, a gente já percebe uma diferença maior. Essa é a colher essa é a colher de refeição, que a gente vai comer uma sopa, um caldo. Desculpem. É a colher que a gente vai comer uma sopa, um caldo. Então essa é a colher. E agora eu quero mostrar a colher do meu faqueiro, que é um faqueiro mais novo, vamos dizer assim. A diferença. Então essa colher ela é mais alongada e essa colher ela é mais arredondada. Então isso faz diferença? Não faz diferença. É só questão de formato e para a gente ver que os faqueiros que eles são mais antigos e mais tradicionais, eles têm esse formato mais alongado um pouquinho. E os mais modernos, os mais atuais, eles já têm esse formato mais arredondado. Então são duas peças lindas, duas peças que têm a mesma função, né, da colher de sopa. Então você vai comer a sopa, um caldo, um creme com essa colher aqui. Então eu quis trazer para vocês verem a diferença de um talher mais antigo, né, uma peça mais tradicional, mais antiga, e uma peça mais moderna, mais atual, vamos dizer assim. Até porque, mas esse meu faqueiro, que tem esse acabamento mais redondinho, ele é um faqueiro mais atual, mas ele não é um faqueiro moderno, vamos dizer assim. Porque depois eu vou mostrar para vocês aqui na sequência algumas peças que são mais modernas. Agora a faca, quando a gente fala da faca de refeição, que é essa daqui, ela já tem uma diferença bem grande. Então vejam o acabamento dela, esse faqueiro é feito numa peça só, que é uma característica dos faqueiros mais elegantes, mais reforçados até. Então ele é feito numa peça só e ele tem um peso grande aqui. Então é uma peça que é para você realmente ter, você tem que segurar com firmeza para você sentir o peso da peça na hora que você está cortando o seu alimento. Aí eu queria mostrar a faca do meu faqueiro para você ver a diferença. Então, primeira diferença, deixa eu vir aqui para você ver bem a diferença de tamanho. Tá? É uma faca, ela é bem maior, é uma peça com mais peso, com mais personalidade, né? E essa faca minha do meu faqueiro, que é o meu faqueiro de todo dia, vamos dizer assim, ele já é uma peça menor e bem mais leve.
Então essa é uma característica que foi mudando também nos faqueiros. As peças elas eram mais fortes, mas também eram mais pesadas. Então nem sempre era tão conveniente. Às vezes se você precisava cortar muito alimento, alguma coisa, então fica um pouco mais desconfortável. Mas, por outro lado, tem a parte que ele é um faqueiro com muito mais resistência, com muito mais qualidade, né? Então, é um fator que a gente tem que considerar aí quando a gente vai fazer a nossa compra aí. E quando a gente fala também de faqueiros mais tradicionais, são esses faqueiros que vêm no estojo próprio, são faqueiros normalmente presentes de casamento, presentes assim para pessoas que você gosta muito, são faqueiros que eles têm um valor elevado. Mas é importante a gente saber tudo isso, porque se a gente ganha um faqueiro assim, ou mesmo se a gente quiser comprar para fazer parte do nosso acervo, é muito bom você avaliar todos esses detalhes. Então, o que eu quero de um faqueiro? Eu gosto muito de servir e colocar a mesa, e pôr a mesa uma mesa mais tradicional, eu gosto mais da linha mais clássica. Então você vai procurar comprar um faqueiro que tenha essas características, que seria um faqueiro mais tradicional, mais clássico. Agora, se você já é uma pessoa mais moderna, você já pode pensar em peças mais modernas, tá? Então eu vou continuar mostrando para vocês, ainda deste conjunto, que tem a colher. Então vamos lá, colher. Aqui eu tenho a faca de refeição. Vou segurar aqui sim. A colher, a faca e o garfo de refeição. São as peças que são maiores no seu faqueiro. Então, quase sempre você vai usar... na verdade, você vai usar muito mais o garfo e faca do que a colher. Porque a colher, como eu disse, a colher ela é para servir um caldo, uma sopa, um creme. Já o garfo e faca, ele vai se transformar nas peças, nos elementos que você vai usar todos os dias. Então, ele com certeza ele vai gastar mais no seu faqueiro. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma peça que faz parte deste faqueiro, que são peças muito lindas, mas peças que a gente usa muito pouco no dia a dia, ou mesmo assim em reuniões, porque são peças específicas para um tipo de alimento, que são os talheres de peixe. Aqui eu tenho a faca e tenho o garfo. Então vamos pensar um pouquinho, vamos falar um pouquinho das diferenças. Por que tem esse tipo de talher diferenciado, né, no seu faqueiro? Hoje a voz tá meio complicada. Vamos começar pelas diferenças do garfo. Então, no garfo de refeição, eu tenho um garfo mais alongado e ele nem é tão pontudo. A ponta dele já é um pouco mais suave, um pouco mais, vamos dizer assim, ele tem o acabamento de ponta, mas não é tão firme como essa daqui. No caso do garfo de peixe, ele tem esse formato que é para diferenciar mesmo no seu faqueiro, para você saber que aquele conjunto é o conjunto de peixe. Ele tem, no caso aqui, ele tem até um detalhezinho. E o acabamento dele aqui, ele é um pouco mais fininho a ponta dele. Para que você possa, na hora que for comer um peixe, por exemplo, você vai comer o peixe e você vai precisar tirar os espinhos, né? As espinhas do peixe. Então você vai com cuidado, com a pontinha do garfo, para poder tirar esse espinho aí para você comer o peixe sem problema nenhum. O peixe é meio um pouquinho complicado para comer, né? No caso da faca de peixe, ele é chamado faca de peixe, mas na verdade ele é praticamente uma espátula. Ele não tem lâmina, diferente da faca normal, né? Da faca de refeição, ele não tem lâmina. Então, vamos começar pela diferença de tamanho, tá bom? Aqui eu tenho a diferença, dá para você ver bem, a diferença ele é bem menor, é uma peça leve, mais delicada, e ele não tem lâmina. Então, ele vai servir apenas para você separar, você vai segurar com o garfo e vai separar a carne do peixe das espinhas. Então, o garfo vai proteger e você vai simplesmente separar. Então, essa é a estrutura para a qual foi feita esse talher. Então, você vai colocar assim, né? Você vai colocar o seu garfo, vai usar a sua faca, mas é praticamente uma espátula, para você separar o peixe e depois você vai simplesmente usar como apoio para você colocar a carne do peixe no seu garfo. Então, esse é o talher de peixe, é um talher super bonito. Alguns, inclusive, tem menos dentes, tem 3 dentes só, mas isso é só
desenho mesmo do talher, mas a função é a mesma desse daqui. Então, normalmente ele vai ter essa ponta mais fininha, que é para você poder segurar ali com cuidado, conseguir com cuidado tirar o espinho do peixe. E a faca, a diferencial da faca é que ele não tem lâmina, que é só para servir como apoio e como uma espátula mesmo. E uma coisa bem interessante que é importante a gente falar aqui também é que na hora que a gente vai montar a mesa posta, a faca de peixe fica exatamente na mesma posição da faca de refeição, que é à direita. Lembrando sempre a regrinha: tudo que é feminino termina em feminino, à direita. Então a faca de refeição, a faca de peixe, elas vão sempre na mesma posição, à direita no posicionamento da mesa posta, tá bom? Então eu queria muito mostrar para vocês esses talheres aqui, eu acho eles super bonitos, eles são diferenciados. Então é sempre legal a gente conhecer as peças. Então, o talher de peixe. Eu parei um pouquinho aqui, vocês vão ouvir passar aviões. Eu já disse, quem já me acompanha aqui, com certeza já ouviu. Eu moro perto do aeroporto, do aeroclube da minha cidade. Então, de vez em quando passa um avião e não tenho o que fazer mesmo, tá bom, gente? Bom, vamos continuar aqui no nosso assunto talheres. Ainda desse jogo, eu tenho outros elementos que são importantes, que são necessários nesse jogo, necessários na mesa posta, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, são a colher de sobremesa, a faca de sobremesa e o garfo de sobremesa. Então, eu vou pegar para vocês verem, para a gente comparar os tamanhos. Então, essa é a faca de refeição e essa é a faca de sobremesa. Então, veja o tamanho dela, ela é bem menor. Olá, bem-vindos! Ela é bem menor que a faca de refeição e ela é bem mais leve também, mas o desenho é o mesmo, porque faz parte do mesmo conjunto. Então, eles mantêm o desenho e muda apenas o tamanho de uma peça e de outra, porque você vai usar para duas funções diferentes. Um você vai usar para a refeição e o outro você vai usar para a sobremesa, ou nós vamos entrar daqui a pouquinho também para o café da manhã e para o chá da tarde. Se você for montar uma mesa de café da manhã e chá da tarde, você vai usar o prato de sobremesa, que no caso a gente vai chamar ele de prato de lanche, e vai usar os talheres proporcionais ao tamanho daquele prato, que é o prato menor. Então, nós vamos usar também os talheres de sobremesa nas mesas de café da manhã e chá da tarde. É bem legal a gente falar sobre isso, a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente vai montar uma mesa, se a gente não está acostumada a montar mesa, a gente fica sempre na dúvida: o que eu vou servir? Por exemplo, eu quero servir um ovo mexido no café da manhã. E a pessoa às vezes vai querer comer ali, às vezes vai querer comer, não, a pessoa vai precisar de um apoio ali para comer o ovo mexido. Então, qual é o talher que eu vou servir? Qual é o prato que eu vou servir? Então, é legal a gente ter esse conhecimento, essa ideia de que a gente vai usar o talher de sobremesa na mesma proporção do prato de sobremesa. Então, eles vão ter essa função de, no café da manhã, o diferencial deles é que nós vamos usar um prato menor, o prato de sobremesa, e aí vamos usar o talher proporcional àquele tamanho ali. Então, para servir, por exemplo, uma fruta, vamos supor que você vai servir uma fruta picada. Então, na mesa de café da manhã, você vai usar apenas o garfo. Eu vou servir mamão picado no café da manhã. Eu vou fazer uma mesa de café da manhã bem bonita e vou servir um mamão picado. Então, você vai usar o garfo. Se você for usar, eu vou servir, mas eu vou fazer bem bonita a mesa e eu quero colocar o mamão em tiras, uma tira maior, com casca, tudo. Aí você tem que ter o cuidado, deixa eu pegar aqui, você tem que ter cuidado de lembrar que você vai precisar de uma faca, porque para a pessoa tirar a casca, ela vai precisar da faca e depois ela vai precisar do garfo para levar o mamão até a boca. Então você vai precisar de 2 elementos. Veja que não é tão simples quando a gente fala de talheres, porque a gente tem que pensar em todos os detalhes da refeição que a gente vai fazer ali. Então, os talheres, eles têm a função de nos dar esse apoio e de ser o elemento que a gente que vai conduzir o alimento até a boca. Então, você precisa pensar nisso. Agora, se você vai servir assim, então você vai precisar do garfo e faca.
Então, se você quer fazer essa mesa de café da manhã e você não tem, você vai precisar providenciar esses elementos. Agora, se você não tem e fala assim, Angélica, eu tô começando o meu acervo de talheres e não é um elemento barato, e como eu sempre digo, é um elemento que vale a pena você investir num elemento de qualidade, porque eles duram muito. E, às vezes, a hora que você vai comprar, você pode até falar, nossa, me pareceu um pouco elevado o preço, alguma coisa assim. Mas não é. O preço ele condiz com a qualidade do produto e a durabilidade. Então a durabilidade ele vai ser muito grande. Então vale a pena sim você investir num faqueiro de boa qualidade. Eu comecei mostrando algumas peças do meu faqueiro e eu queria falar isso para vocês. Então no meu faqueiro os talheres de sobremesa eles são pequenos. Então deixa eu pôr aqui só para você comparar. O garfo, aquele garfo que eu acabei de mostrar para vocês, que é daquele faqueiro que já é bem antigo, um faqueiro bem clássico, e o garfo de sobremesa do meu faqueiro, que ele já é um faqueiro mais novo. Então, veja, é uma peça bem pequena, bem diferente, inclusive, ele tem só 3 dentes, mas é a peça que veio como talher de sobremesa. Agora, se você está pensando em comprar, é uma coisa legal, eu quero chamar sua atenção para isso, que no meu jogo nesse faqueiro que eu comprei, que ele é um pouquinho mais novo, ele não tem a faca. Então eu tenho me parece que ele é só para a função de sobremesa mesmo, apesar de que eu posso usar, e eu uso inclusive nas mesas de chá e café, mas ele não tem a faca. Então, o que eu faço? Eu comprei um joguinho separado de espátula e eu uso o jogo de espátula, no caso, para passar uma manteiga, uma geleia. Mas a faquinha dele mesmo eu ainda não encontrei. Mas se eu encontrar, com certeza eu vou comprar. Mas eu queria chamar sua atenção pelo tamanho. Então, se você gosta de café da manhã, se é a sua refeição preferida, porque muita gente aprecia almoço, muita gente aprecia jantar. E tem muita gente também que aprecia fazer a mesa posta para café da manhã. Então, eu não tenho muito tempo, a semana é corrida, e a gente acaba não conseguindo comer junto com a família e tal. E a minha refeição preferida é o café da manhã do sábado ou do domingo, que a gente passa horas conversando. Tá super valendo. Eu acho que mesa posta a gente tem que fazer de acordo com a família da gente, de acordo com a realidade da gente, mas não pode deixar de fazer. Eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência de que a gente não pode deixar de fazer. Só dá para fazer no final de semana? Faz no final de semana. Só dá para fazer em ocasiões especiais? Faz em ocasiões especiais. Isso eu tô falando em termos de reunir a família, de juntar todo mundo. Mas faz para você todo dia, não tem problema. Vai exercitando, fazendo para você todo dia. É uma coisa legal da gente pensar, porque às vezes a gente fica esperando para fazer para outras pessoas, e eu disse muito isso na live passada já. A pessoa mais especial que tem é você. Então, faça para você, se ame, faça aquela mesa, prepare aquele espaço bem bacana para você, e aí as pessoas vão querer estar com você naquele lugar gostoso, naquele ambiente bonito que você preparou ali. Bom, voltando a falar dos nossos talheres aqui. Então, se a sua refeição que você mais gosta, ou que você gosta de fazer bastante, é a refeição do café da manhã, valorize isso, então, e pense nisso na hora que você for começar a fazer o seu acervo. Então, comece fazendo o seu acervo e tenha esse cuidado. Então, a hora que você for comprar o seu faqueiro, eu tenho um faqueiro que eu uso todo dia aqui, mas eu tô já fazendo meus planos de comprar um faqueiro novo, um faqueiro que eu possa valorizar ainda mais a minha mesa. Então eu tô pensando em comprar. Então, quando você for comprar, tenha esse cuidado, essa atenção. Então, você vai ver, se você for comprar um faqueiro completo, veja se ele tem todos os elementos que você vai precisar para sua refeição de café da manhã, que como eu disse, como eu tô trazendo essa sugestão, essa dica aqui para você, se você usa a sua mesa, se você costuma fazer mais café da manhã, valoriza isso. Agora, se você se você costuma fazer mais refeições de almoço ou jantar, aí tudo bem, a faca ela até nem vai fazer tanta diferença para você, porque você pode, no caso do café da manhã, eu uso mais para refeição, mas eu vou fazer um café da manhã, então ao invés de você servir uma fruta em pedaço, num pedaço maior, você pode servir a fruta picadinha. Tá resolvido, você já não vai precisar da faquinha ali. Eu vou precisar só de eu quero servir pão, manteiga, geleia, né, alguma coisa assim. Não tem problema, então você vai usar você pode comprar um joguinho de espátulas separado e colocar no seu jogo ali.
Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você tem um jogo e você não consegue encontrar todos os elementos no mesmo padrão do seu jogo. E se você comprar diferente, pode comprar? Pode, não tem problema nenhum. Se você não se importar de ver a diferencinha ali, é uma coisa que também é um facilitador. Ah, eu não achei a faca, mas eu comprei uma faquinha diferente, mas ela é parecida, ela tem o jeitinho do meu faqueiro, então tá valendo super ali também. Agora, se você. Eu tô falando da espátula aqui porque a espátula é um elemento que é bem fácil da gente encontrar. A gente encontra em conjuntinhos de meia dúzia. Então, esses é fácil da gente conseguir comprar a espátula e ela pode ser também. Ela tem essa função de passar a manteiga, a geleia. Então, você pode compor com o seu faqueiro que você já tem, sem problema nenhum, né? Então, vai ficar ali também fazendo parte. E como a espátula é um elemento diferente, ele não tem que ser no mesmo padrão. Então, eu vou usar louça branca, então eu posso usar uma espátula de inox. Eu posso usar uma espátula que seja totalmente de inox, ou eu posso usar uma espátula que ela tenha um acabamento branco, uma madrepérola. Tem vários tipos de acabamento que são uma belezinha e dá para você incorporar sem problema nenhum na sua mesa posta de café da manhã ali, tá bom? É só uma dica que eu tô dando aqui que eu me lembrei agora. Eu falei, é importante a gente, quando a gente vai falando nesses assuntos, a gente ir falando das dicas também. Porque às vezes você vai comprar, você vai falar, nossa, comprei um faqueiro, fiquei apaixonada, ou ele está com preço ótimo, custo-benefício está perfeito ali, ou é agora que eu queria comprar, mas ele não tem a faquinha de sobremesa. Isso não deve ser um impeditivo para você não comprar aquele faqueiro. Compra e, se for o caso, você faz a adaptação depois, comprando a parte, a faquinha, se você encontrar no mesmo estilo, no mesmo jeitinho ali, ou você já pode pensar, não, eu vou usar a espátula, que a espátula é bem mais fácil da gente encontrar essas espátulas para manteiga, geleia. É uma coisa bem legal da gente falar, porque às vezes você fala, nossa, não tá completo, então eu não vou comprar. Ele não vai estar completo se ele não for servir para você. Agora, se ele for ser útil para você, ele é um faqueiro completo. Então, pensa sempre nisso, tá bom? Continuar falando aqui. Ainda daquele faqueiro antigo, eu quero mostrar para vocês a colher de chá, tá? Ela é super bonita, é uma colher. Essa é a colher de chá. E a pequenininha, a colher menor que você tiver no faqueiro, é a colher de café. Então, para você saber qual diferenciar, você vai pelos tamanhos. Primeiro, a colher maior. Vamos pegar todas as colheres aqui. A colher maior é de refeição. A menor é de sobremesa, essa pequenininha é de chá e a menor que ela é de café. Então são as peças que você vai usar para cada uma das situações. Eu vou servir um cafezinho. Então você vai só precisar das colheres de café. Então eu quero mostrar para vocês também do meu faqueiro, desse outro faqueiro que eu já estou mostrando para vocês. A colher. Começar pela. Opa. Então, essa é a colher de chá que eu acabei de mostrar para vocês. E essa é a colher do meu conjunto. Olha como ela é bem maior. Então, veja, com o tempo, eles foram fazendo. E tem vários desenhos. São designers mesmo que fazem esse tipo de elemento. Então, eles de vez em quando eles têm umas ideias e fazem umas coisas diferentes. Então, esse é o tradicional, que ele é menorzinho. Deixa eu mostrar aqui para você ver bem a diferença. A minha colher, ela é bem maior, mais encorpada, e ela segue o mesmo desenho da minha colher de refeição. Ela é mais arredondada, e essa colher segue o desenho da colher deste faqueiro aqui, que é mais alongada. Então, são pequenas diferenças que não que não vai influenciar em nada na hora que você estiver montando a sua mesa, mas só estou mostrando para você que existem essas diferenças, porque às vezes a gente chega e nem sabe qual gosta mais. Então é legal você ir vendo, se você for comprar ainda, for adquirir o seu faqueiro, você ir vendo, esse formato eu não gosto muito, eu prefiro o redondo. Então já tem uns até que são bem... Esse meu é arredondado, vamos dizer assim. Essa minha colher, ela é arredondada. Agora tem umas colheres que eles estão fazendo muito redonda mesmo. Não sei se eu gosto muito, ainda não aceitei muito a ideia, mas eu prefiro mais esse mais
esse mais normal, esse mais tradicional, vamos dizer assim. Mas é uma peça super bonita, é uma peça, se você é uma pessoa moderna, se você gosta de, assim, de fazer mesas mais modernas, mais incrementadas nesse sentido, assim, vale super a pena, porque eles são diferentes. Então, a colher ela é bem redonda, ela tem o cabo bem fininho. Então, se você se sente bem com essa anatomia dessa peça, tá valendo, tá? Se você gosta de montar mesas mais no estilo mais moderno, mais descolado, então tá valendo. E adquire sim que você vai usar bastante. Então é só a ideia aqui é só você pensar no que você gosta, que existem sim muitas peças, bem-vindos. Existem sim muitas peças diferenciadas e você pode escolher o que você gosta. Isso é muito legal. Olá, bem-vindos. É muito legal que você possa escolher as peças que você mais gosta. Que às vezes a gente não para pensar muito e acaba comprando um talher. Fala, nossa, eu comprei um talher que não tem... Vou dar o exemplo aqui que eu dei da faca de sobremesa. Eu gosto muito de café da manhã e fui lá e comprei um faqueiro que não tinha a faquinha. Então, assim, acaba me fazendo falta e eu gostaria de ter. Então, eu gosto muito da refeição café da manhã, então eu vou analisar isso. Não, eu gosto da refeição almoço e jantar. Então, você vai, claro, querer precisar, e é bom ter todos os elementos, né, para todas as refeições. Mas é legal também você pensar no talher próprio nos talheres da refeição que você costuma fazer com mais frequência, que como eu disse, é um investimento que você está fazendo. Então você vai usar muito mais aquelas peças ali, aqueles elementos que você está escolhendo para a sua mesa. Eu tenho outro joguinho aqui, eu queria mostrar para vocês, para a gente fazer um comparativo. Deixa eu ver. Já é um outro aparelho de outro faqueiro. Quem tá chegando agora, eu tô falando sobre os talheres na mesa posta. Então, eu tô mostrando os elementos e como que a gente pode usar cada um deles, né? Eu vou mostrar agora, esse daqui, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Esse é a faca de refeição, daquele faqueiro antigo que eu já acabei de falar para vocês. Esse garfo é o garfo de sobremesa daquele faqueiro. Aí eu mostrei para vocês o garfo de sobremesa do meu faqueiro. Então olha como ele é bem diferente, ele é pequenininho e bem diferente. Agora eu vou mostrar para vocês o garfo de um outro faqueiro. Gente, eu fiquei encantada com ele. Se eu fosse comprar hoje, eu ia querer desse daqui, ó. Olha que bonitinho que ele é. Deixa eu mostrar para vocês a proporção dele. Daquele faqueiro mais antigo, ele já é bem delicadinho, olha. Então ele tem cara mesmo de garfo de sobremesa, ele já é mais delicadinho. Essa parte dele é mais fechadinha, olha que bonitinho que ele é. Então, já é um outro jogo, já é uma outra peça que você pode ter também, que é legal você ter também, mas que você tem, e por isso que eu falo, você tem que ver a diferença. E desse jogo, olha, aqui eu tenho a faca dele, que é a faca de sobremesa, e eu tenho também a colher dele, olha, que é do mesmo tamanhinho. Então, veja, ele já é um outro faqueiro, já é uma outra proposta, é uma peça mais delicada. Então, veja que, deixa eu mostrar para você a colher de sobremesa do outro jogo, para você ter uma noção do jogo antigo, ó. Você é uma peça mais delicada, e esse daqui, olha, ele tem o formato mais alongado, e esse outro, ele já tem o formato mais arredondado, mais parecido com o meu. Só que no meu conjunto de sobremesa, agora eu vou pegar, deixa eu pôr esse garfinho aqui. Agora eu vou pegar a colher de sobremesa desse outro conjunto que eu vou mostrar aqui, olha. Então veja, são tamanhos bem diferentes. Esse daqui já tem o formato parecido com esse. Deixa eu até pôr na ordem de tamanho aqui pra gente fazer bem a comparativa. Esse é de um jogo mais moderno. Esse jogo aqui já é um jogo intermediário, mas ele tem o mesmo formato mais arredondado, olha. Observem que o formato é mais arredondado. E deu para ver que esse daqui é bastante usado, né? E esse daqui é a colher de sobremesa do jogo antigo. Então, veja, eles estão juntinhos aqui embaixo. E olha o tamanho, diferença de tamanho de um e de outro. Tem alguma diferença? Tem algum problema? Tem alguma
alguma coisa que possa alterar a mesa posta? Nenhum. Então, quando você vai colocar na mesa, eu estou mostrando aqui os tamanhos e detalhando para vocês, que é só para você ter a noção, para você conhecer como é que você coloca na sua mesa, quais são os talheres que você deve colocar de acordo com a refeição que você escolheu preparar aquela mesa posta. Mas você vai usar o seu jogo, você vai usar o jogo que você tem. E se você for, eu estou dando dicas aqui, se você for começar a adquirir peças novas. Muitas vezes a gente também consegue comprar peças avulsas. Então é legal você ter essa ideia, porque cada um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vou mostrar com o próprio garfo. Ó, aqui, esse talher aqui é um talher mais antigo, ele tem um acabamento, ele tem um detalhe. Esse aqui já tem outro detalhe. Consegue ver a diferença aí? E o meu jogo aqui mais novo, ele já tem outro detalhe. Então é legal, às vezes a gente vai em algumas lojas que vendem peças avulsas, peças separadas. Então você também pode montar o seu faqueiro. Ah, eu gosto desse acabamento, ou eu gosto de um cabo que tem um determinado detalhe, ou tá em alta, vamos falar agora o bambu, por exemplo, tem em alta talheres com acabamento em bambu. A gente tem visto muito nas mesas postas, ele fica super bonito. Acho que o brasileiro gosta muito dessa pegada rústica, dessa coisa mais natural. Então, assim, eu tenho visto muito, muito mesmo muitas imagens com esse tipo de acabamento. E se você for numa loja e você de repente ver que tem lá esse conjunto, mas ele em peças avulsas, se você quiser adquirir, então é aquilo que eu falei, pensa em qual refeição você gosta mais, você costuma fazer mais. Ah, eu faço refeição, almoço e jantar, então você vai pensar em investir, não, vamos colocar um só, vamos pensar que eu gosto mais de servir, de preparar a mesa posta para almoço. Então o talher... Automaticamente, o talher que você mais vai usar vai ser o garfo e faca. Então, você vai precisar do garfo e faca. Então, eu costumo reunir 10 pessoas, 12 pessoas na minha casa para um almoço de final de semana. Então, às vezes vale a pena você investir num conjunto de garfo e faca com o acabamento que você escolheu lá e fazer um conjunto de garfo e faca, às vezes uma colher de sobremesa, e aí você adapta o seu cardápio às peças que você tem. Então, eu vou comprar colher de sobremesa, porque eu achei uma ideia boa, porque eu posso usar tanto no café da manhã, para servir um iogurte, alguma coisa assim, ou uma fruta que seja mais cremosa, alguma coisa assim. Eu vou usar muito mais a colher. Então, você compra o garfo e faca de refeição e compra a colher de sobremesa. Então, você já tem um jogo. E aí você pode comprar quantas peças você acha que você costuma usar bastante. Eu costumo fazer café da manhã para 10 pessoas. Beleza, então você vai comprar o seu jogo de talher, garfo, faca e a colher de sobremesa, que você vai usar para a sobremesa e você vai usar também na mesa posta no caso do almoço. Eu gosto muito de receber para jantar. Então, se você vai receber para jantar, normalmente a gente tem esse hábito assim de servir mais sopa à noite, né? Creme, sopa, alguma coisa assim mais à noite. Então, eu acho que você deve investir também numa colher, garfo, faca e colher. Olá, tô vendo que tá chegando mais gente, sejam bem-vindos. Eu estou falando de talheres na mesa posta aqui hoje. Então, se você costuma receber, gosta mais da refeição de jantar, então acho que de repente você pensar, se você está tendo uma oportunidade, está ali querendo comprar os seus talheres avulsos, também pensar em comprar a colher de refeição. Porque às vezes você vai precisar servir um caldo, uma sopa, um creme. Então é legal você ter também já ter a colher fazendo esse conjunto. Então você vai ter o garfo e faca, que são os talheres mais comuns da gente usar mesmo em quase todas as refeições, e você também vai ter a sua colher. Então, eu tô só aqui criando uma ideia assim, como o que eu faço quando eu vou para a loja. Então, às vezes a gente vê muitas coisas, muitas peças, e a gente fica um pouco empolgado e quer comprar tudo, e daí chega em casa e fala, nossa, mas eu costumo receber 10, 12 pessoas, por que eu comprei meia dúzia só? Então, é bom a gente ter esse pensamento, essa ideia, quando a gente vai fazer as compras. Por quê? Às vezes a gente tá fazendo compra fora da cidade, às vezes eu faço isso, eu tenho uma cidade próxima da minha que eu gosto bastante de fazer compras, principalmente dessas peças que a gente compra avulsa,
E eu chego lá, eu tenho que ter já essa ideia. Não, eu costumo receber, quem acompanha o meu trabalho, vê que eu monto sempre as mesas que eu monto, acho que 99% eu monto para 4 pessoas. Por quê? Porque aqui em casa somos eu, meu marido e eu tenho 2 filhos. Então a mesa aqui em casa sempre é para 4 pessoas. Mas vez ou outra eu tenho sempre uma visita, alguém que vem para fazer a refeição aqui com a gente, né? Um convidado, alguma coisa assim. Então eu tenho um faqueiro de 12 peças, que é o máximo que comporta a minha mesa. Vamos dizer assim, vamos pensar assim, para pensar numa mesa posta, montar uma mesa posta. Então, eu tenho esse. Ah, obrigada! Tá falando aqui que tá amando a minha live. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui, viu? É, eu sempre penso, eu sempre monto para 4 pessoas, mas eu sempre penso que a gente pode receber, no meu caso, a minha mesa comporta até 12 pessoas. Então eu procuro comprar as peças sempre em 12, em número de 12. Porque eu sei que se eu for montar uma mesa aposta, eu vou montar essa mesa, adequando ela para as 12 pessoas, né? Deixando tudo certinho, e já tenho as peças iguais para 12 pessoas. Aí eu quero falar também uma coisa para vocês. Ah, Angélica, mas eu tenho conjuntos de 6, então eu não vou conseguir receber mais do que 6 pessoas? Sim, e eu já fiz isso também, porque nem tudo a gente tem de tudo. Então, por exemplo, se você não tem todas as peças iguais, o ideal é você intercalar. Então, você coloca o garfo e faca igual num lugar, no outro, ao lado dele, na outra mesa, num outro lugar que você vai preparar, você vai colocar um garfo e faca diferente. Ah, mas não vai ficar feio? Não, porque no próximo você vai repetir o primeiro. Então você vai fazendo de forma que fique, que a sua mesa ela tenha uma organização e tenha um pensamento. Então não é assim, eu vou colocar 3 aqui, sabe, assim, tudo misturado. Não. O cuidado que você tem que ter é de você colocar sempre de uma forma que a pessoa fala, gente, foi planejado. Então, assim, eu vou colocar os talheres, um tipo de talher nesse lugar, e na frente dele, né, a pessoa que vai ficar na frente dele, eu vou colocar igual. Então, você já fez uma ordem ali. Então, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e os das pontas são diferentes. Então, você pode sim misturar os seus talheres, pode usar peças que sejam diferentes, mas tendo esse cuidado. Não vai colocar garfo de um e colher do outro, que daí parece bagunçado. Eu particularmente acho que não é legal. Se você está pensando em montar uma mesa bem bonitinha, bem organizada, então acho que não é legal. É legal você pensar sempre no mesmo conjunto, o garfo e faca. Eu vou usar só o garfo e faca. Então você vai usar o garfo e faca de um conjunto num lugar, no outro lugar você vai usar o garfo e faca do outro conjunto, e tá tudo certo. E vai ficar super bonita a sua mesa também, tá? Então é legal que você tenha essa ideia já, porque às vezes eu falo por mim, às vezes eu fico pensando, gente, eu queria receber e não tenho pratos iguais, por exemplo, eu queria usar aquele prato e não tenho pratos iguais. Faz uma composição, faz um negócio bem legal, que a pessoa vai perceber que houve um cuidado. Então você vai usar na mesa de forma que pareça proposital essa distribuição que você fez. Então essa é a sacada, né? Não vai ficar parecendo, nossa, ela não tem os talheres todos iguais. Não, isso é a gente que pensa, tá, gente? Porque convidado normalmente não pensa nisso, não. Mas eu acho que é legal a gente pensar assim para demonstrar esse carinho com os nossos convidados. Então você vai usar um jogo aqui e as pessoas vão entender, falando, nossa, olha que bacana, ela fez uma composição. Então não é aquela coisa bagunçada, é uma composição que você está fazendo para deixar a sua mesa mais bonita e para você usar os seus talheres e para não te inibir de chamar mais pessoas, porque você não tem a quantidade de talheres exatas como para as pessoas que você está recebendo. Então, faça essa composição, crie essa ideia, planeje antes, né? Eu costumo fazer um ensaio, eu brinco que eu estou fazendo um ensaio. Então eu monto a mesa, porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e ela não funciona na hora que você vai fazer. Então, eu vou usar esses talheres aqui. Então, qual é a refeição que eu vou servir? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no cardápio. Gente, eu não tenho 12 colheres, ou às vezes acaba acontecendo de extraviar, perder, ou alguma coisa assim. Então, eu não tenho 12 colheres nesse momento que eu possa fazer uma mesa bonita.
Então muda o seu cardápio, esquece, sim, faz uma alteraçãozinha bem básica, bem simples e muda o seu cardápio. Fala, não, então eu não vou usar as colheres, vou usar o garfo e faca que eu tenho com tranquilidade, que eu tenho aqui os jogos, que eu posso misturar, que eu posso fazer ficar bonita a minha mesa. Então é uma forma da gente, a gente tem que ir mudando a forma da gente pensar para a gente entender a mesa posta como uma coisa bem acessível, bem tranquila para a gente poder receber mais e montar para a gente mesmo, tá? Bem-vindos, estou vendo que está entrando mais gente, sejam bem-vindos. Eu estou falando de talheres na mesa posta hoje. Bom, eu mostrei para vocês os talheres, então eu só vou retomar aqui todos os talheres que eu já mostrei para vocês. Eu vou começar aqui. Garfo e faca de refeição, tá bom? Colher de refeição, que é a colher maior do faqueiro. Peraí que eu misturei aqui. Colher de sobremesa, garfo de sobremesa e faca de sobremesa. Então, garfo e faca de peixe, para quem gosta bastante de comer peixe, é legal sim ter esse talher. E agora a colher de chá e a colher de café. Então, tô até brincando aqui, como regra, assim, mas a gente costuma ter esses talheres. Tem alguns faqueiros que tem até um pouco mais de peças. E isso é muito legal para quem gosta de receber com mesa posta formal, que gosta de montar aquela mesa posta formal. Agora, se for para mesa posta informal, são os talheres que a gente vai precisar, que a gente vai usar e vai ser bastante útil pra gente, tá? Então, são essas peças que eu tô falando. Agora eu vou mostrar pra vocês deixa eu pôr aqui. Só um instantinho que eu misturei aqui, gente. A minha colher, o outro faqueiro, que é um faqueiro mais moderno, né? Não mais moderno, mas um faqueiro mais tradicional, vamos dizer assim. Mais comum da gente ver. Esse é a Tramontina. Então, a faca não, gente, né? A colher de refeição, a faca de refeição e eu tenho o garfo de refeição. Então, do outro faqueiro, tá? Que é um outro modelo que eu estou mostrando para vocês. Lembrando que o diferencial desse faqueiro aqui é que ele não tem a faca de sobremesa, tá? Ó, eu tenho o garfo e a colher de sobremesa, que eles são bem pequenininhos, bem delicados. Tenho a colher de chá e eu tenho a colher de café. Então, é um jogo, eu também posso considerar ele que é um jogo quase completo, né? Porque o único elemento que faltou, que a gente poderia usar no dia a dia, é a faca de sobremesa. Mas é aquilo que eu falei. Então, quando a gente não tem um elemento, a gente tem que usar de criatividade. Eu não tenho 12 colheres bonitas para eu servir uma sopa, um caldo de entrada, eu vou mudar a minha entrada. Então, assim, ao invés de servir um caldo e uma sopa, eu vou servir uma berinjela, um escabeche de berinjela, uma caponata, que eu não vou precisar da colher. Então, tá tudo certo. A gente vai fazendo essas adaptações que vai fazendo com que as pessoas que vão ser recebidas, elas não vão saber que você fez essa alteração porque você não tinha uma colher. Mas elas vão apreciar que você fez a caponata, que você fez uma outra entradinha ali, uma brusqueta, tá valendo do mesmo jeito. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. O talher, ele é um elemento extremamente necessário na mesa, porque ele é um utensílio que você vai precisar para consumir o seu alimento e tudo mais. Mas ele não deve ser o inibidor para você fazer qualquer coisa que você queira. Então, faça as adaptações, faça os ajustes e use o que você tem. Então, assim, fica tranquilo, faça com segurança, faça com carinho que vai dar tudo certo, tá bom? Eu posso te garantir que vai ficar tudo bonito e vai dar tudo certo. Agora, eu queria trazer para vocês, a gente tem visto bastante no comércio e nas mesas mesmo que quem faz muita mesa posta e acompanha, com certeza já viu muita coisa diferente. Eu comecei falando desses talheres mais modernos que a gente tem visto hoje, que eles são bem arredondados, por exemplo, a colher, ela é praticamente um círculo mesmo.
Eu ainda não comprei porque eu não sei se eu gosto muito deles. É aquilo que eu tô falando, a gente tem que ir vendo o que a gente gosta e o que a gente vai usar. Então, não são elementos que você pode falar, ah, não é baratinho mesmo, então eu vou comprar. Primeiro que você precisa ter espaço para guardar, você vai fazer um investimento. Então, analise um pouquinho antes de você fazer esse investimento. Eu acho que é bem legal a gente ver custo-benefício. Eu vou usar bastante? Beleza, vale super a pena, invista mesmo, porque são peças que você vai usar. Agora, se você já não é tão, por exemplo, no estilo, usando esse exemplo que eu estou dando aqui, se você não tem um estilo tão moderno e gosta de uma coisa um pouco mais clássica, invista em talheres mais clássicos, que são os talheres de inox. Você pode até pensar, se quiser uma coisa um pouco mais fina, um talher de prata. Tem os talheres que são banhados a ouro, que são lindíssimos também. Então, eu acho que se você tem uma linha mais clássica, você pode investir nesse tipo de talher. Se você é mais moderna, invista em talheres com desenhos e tipos mais modernos. Mas eu falei que eu não comprei aquele ainda porque eu ainda não sei se eu gosto tanto deles. Mas é claro que eu gosto de coisas modernas. Inclusive porque, como eu sou criadora de conteúdo, eu preciso. Primeiro que a minha cabeça viaja nas decorações, nas montagens e tudo mais. Mas eu também gosto de ter coisas diferentes, porque eu acho que assim, é legal a pessoa ver você montando e ver assim que a gente fazer assim com facilidade para que a pessoa possa reproduzir. Às vezes a pessoa até gosta de um estilo, mas ela não fala, eu não consigo sozinha ter essa ideia e pensar nisso. Então aproveita as inspirações que a gente cria, porque é para isso que a gente faz inspiração. A gente que tem muita ideia, a gente precisa pôr a ideia em prática. Aí a gente põe a nossa ideia em prática e vocês aproveitam como inspiração para criar as mesas de vocês, tá? Bom, eu vou mostrar alguns outros talheres. Como eu disse para vocês, em alguns lugares a gente compra talheres em peças avulsas. E em alguns lugares a gente compra com pacotinho de meia dúzia. Normalmente são meia dúzia esses pacotinhos, que eu vou mostrar para vocês agora. E eu acho que é legal a gente ter também, para a gente dar uma renovada na nossa mesa, fazer uma coisa diferente, mesmo que não seja totalmente o seu estilo. Às vezes é legal você ter. Olá, bem-vindos. Estou vendo que chegou mais gente aqui. Eu estou falando de talheres na mesa posta hoje. Então, se você quer ter um jogo diferente aí, você pode comprar aqueles pacotinhos com meia dúzia. A única coisa que eu sempre falo, uma vez eu fui comprar como presente de casamento até um talher, um faqueiro, e eu achei ele muito lindo. Eu já decidi, vou comprar esse jogo, tá? Já tem muito tempo isso. A gente ia ser padrinho de casamento e eu queria. Eu falei, vou dar o faqueiro, que é uma coisa que eu sei que é muito útil, né? E é legal a gente ter um faqueiro completo. E era um faqueiro completo. E inclusive estava assim com preço assim que eu achei que estava bem dentro da minha realidade. Beleza, eu falei, porque o faqueiro vocês vão ver que não é coisa que a gente compra que é muito barato. Mas como eu disse, é sempre investimento. Então a gente tem que analisar tudo. Aí eu peguei o faqueiro já com a certeza que eu ia comprar. E tirei as peças. Gente, quando eu comecei, era um faqueiro importado. Quando eu comecei a passar o dedo assim em volta dos talheres, principalmente a colher, ele tinha um acabamento horroroso. Ele era lindo, não era uma coisa que a gente percebia em primeiro momento. Mas ele tinha quando eu peguei e comecei a tirar as peças, falei, deixa eu ver direitinho, porque eu sei que é desconfortável às vezes a gente pôr um talher muito grande na boca, ou muito pequeno. Então é legal a gente fazer essa análise aí e não sair comprando já de imediato, não, né? A gente faz bem essa análise aí. E aí eu tirei o talher e comecei a analisar. A colher, ela tinha um acabamento que ela não era tão bem feitinho. E a hora que eu passei a mão assim, ele era grosseiro, então assim, ele era áspero. Então eu já desencantei, já desencanei falei, não vai ser esse presente, porque se eu quero dar um presente e eu quero que a pessoa guarde, que ela tenha, eu quero dar um presente de qualidade. O garfo, a hora que eu fui colocar o dedo aqui, ele espetava, gente. Então veja, era um talher, era um jogo muito bonito, estava num estojo muito bonito, ele tinha um desenho super bonito, assim, bem, bem clássico e tal. E eu falei, então eu já pensei, vou levar. Aí é bom a gente fazer isso por conta da gente ter atenção aos detalhes. Quando eu peguei, que eu vi que o garfo, a hora que eu coloquei o dedo no garfo, parecia que ia furar o meu dedo, já desencantou. A colher tinha um acabamento que eu tenho certeza que ia machucar a boca de quem fosse comer, porque ele não era tão lisinho, ele tinha umas
umas saliências, alguma coisa assim, que fez com que o talher ficasse mal acabado. Então eu falei, não, então eu desencanei. Eu falei, gente, não dá para comprar, não dá para usar um talher desse. Então você tem que analisar sim, ver a peça, ver se você gosta e ver se o acabamento é bom. Porque não é uma peça que você vai colocar lá na mesa e ela vai ficar. As pessoas vão levar a boca, que é um lugar sensível, que é um lugar que você tem sensibilidade, bastante sensibilidade. Então é legal você pensar nisso também. Nossa, não vai ser desconfortável. Você colocar. Só pra gente ter uma ideia, é que nem quando a gente vai comer bolo em aniversário, por exemplo. Agora quase nem tem mais, né? Mas antigamente, quem é do meu tempo vai se lembrar com certeza. Antigamente era muito comum as pessoas usarem o garfinho de madeira. Então, aquele garfinho de madeira, quando a gente colocava na boca, dá um arrepio. Uma sensação. O bolo pode estar maravilhoso, mas a gente tem que comer daí o bolo com bastante cuidado para não encostar no garfinho, porque ele é desconfortável. Então, pode ser até que tenha alguém que goste. Eu já usei muitas vezes porque ele é muito prático mesmo, mas não é confortável, não é gostoso. Aí eu tô falando de um garfinho de festa, que você vai comer um pedacinho de bolo e você já vai descartar ele. Então, tudo bem. Mas quando a gente vai falar de talher, a gente vai falar de talher que é uma coisa que você vai usar todos os dias. A pessoa, se você for comprar para você, você vai usar todos os dias. Se você for presentear, ela vai usar todos os dias. Então, tem que ter esse cuidado. Eu vou mostrar agora para vocês algumas peças. Eu estava falando para vocês que às vezes a gente compra por unidade e às vezes a gente compra com um pacotinho de meia dúzia. Esses dias eu estive numa loja e eles estavam com preço muito bom dos talheres. Aí eu aproveitei para comprar, para aumentar um pouquinho o meu acervo, inclusive para eu fazer as demonstrações para vocês. Então, eu gostei desse daqui que tem o cabo em madrepérola. Olá, sejam bem-vindos. Eu estou falando de talheres na mesa posta. Ele tem o cabo de madrepérola e eu achei que ele tem um acabamento super bonito. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, acho que focou. Ele tem um acabamento bonito, que dá um detalhe assim clássico, mais elegante. Então, é um talher que eu comprei para fazer a composição de mesa posta. Olha que bonita. E aí, tem os talheres também, que esse daqui também, olha que bonito que ele é. Esse é em dourado. E aí eu já vou entrar nas cores dos talheres. Até agora nós vimos talheres inox, talheres que são mais tradicionais. Mas tá usando bastante também os talheres coloridos. A gente tá vendo bastante também nas mesas postas e eu também fiquei encantada. Falei, não, eu preciso fazer também. Porque eu gostei da ideia, eu acho que ele fica super elegante e reforça a proposta do que você tá fazendo para aquela mesa. Então, uma mesa mais elegante, você pode usar um talher dourado. Olha que bonito esse dourado. Olha que bonito o acabamento dele, bem simples, do jeito que eu gosto. Porque tem muitas vezes que você quer fazer uma mesa e você não quer chamar atenção para o talher, mas você usa o talher dourado, ele já dá um toque de classe e com acabamento mais liso, ele fica mais fino ainda. Aí eu continuei escolhendo as minhas compras e aí eu encontrei o talher Rose Gold. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a diferença para você. Ó, um é dourado e o outro é Rose Gold. Acho que dá para ver bem aqui. Um é dourado e o outro é rose gold. E no rose gold eu encontrei, inclusive, a colher, garfo, faca e colher. Então, desse eu fiz o joguinho completo para refeição, né? Garfo, faca e colher. E a colher de sobremesa. Aquilo que eu estava dizendo, se você não consegue achar tudo, não tinha o garfo de sobremesa. Mas se eu for encontrar, eu já tenho que comprar só o garfo de sobremesa. E a faquinha, no caso, se eu encontrar. Mas eu já comprei e já fui fazendo o meu acervo. Então, eu comprei primeiro essas 3 peças. Passou um tempo, eu voltei para a loja, tinha a colher, eu comprei a colher. Então, é legal isso, quando a gente vai comprando coisas que a gente gosta, que você vai aumentando aos poucos também o seu acervo. E aí, se eu for fazer uma mesa posta, por exemplo, aqui naquela linha que eu estava falando de você não ter todas as peças, eu comprei meia dúzia de cada. Então, eu posso usar na mesma mesa o dourado e o rose gold. Se eu for fazer uma mesa para 12 pessoas, eu já tenho talheres para 12 pessoas naquela ideia do conjunto, rose gold e dourado. Que os dois combinam, eles conversam, são o mesmo estilo de talher, eles têm o mesmo acabamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eles têm o mesmo acabamento, eles têm um pouquinho de diferença na cor, que eu posso até valorizar ou deixar ele bem discreto ali, de acordo com o que eu quiser para aquela proposta daquela mesa.
E como eu disse para vocês, às vezes a gente quer dar uma incrementada, fazer uma coisinha mais diferente. Então, a gente não perde a oportunidade de fazer uma comprinha, né? O marido fica tão feliz quando a gente vai nas lojas, né? Gente, eu não resisti ao talher preto. Olha que lindo que ele é. Então eu também fiz tô aumentando o meu acervo, então eu também fiz a minha combinação de talheres. Então veja, esse talher, ele tem o mesmo acabamento que esse, tá? Eles são iguais, tem o mesmo, só que um é rosé gold e o outro é preto. Então, isso também é uma coisa legal. Se você tiver o mesmo padrão, você tem o que tá conversando, se eu for montar uma mesa posta para 18 pessoas, o que vai estar conversando? O desenho do meu talher. Então, o desenho do meu talher ele vai ser sempre o mesmo, eles vão ser todos iguais, mas as cores diferentes. Então, assim, eu posso usar um prato que tenha um detalhe preto e usar o talher dourado. E aí eu vou usar um prato branco com o talher preto. Então, a gente vai fazendo essas combinações para a gente poder usar tudo que a gente tem, o acervo da gente inteiro, né? E ter sempre elementos para você usar. Então, assim, eu não tenho tudo de uma cor só. Então, faça essa combinação, faça esse joguinho aí que eu tô falando para vocês, que vai ficar super legal. Agora, falando um pouquinho só, eu acho que até meio que vou concluir aqui, que já tá dando o meu horário aqui, que eu tô vendo. Eu quis comprar também um jogo que desse um toque bem moderno, né? Uma coisa bem moderna, diferenciada do que eu faço, do que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu sou muito criativa, então eu faço decorações, eu estou usando tudo isso, que são utensílios necessários na mesa posta. Mas a minha paixão mesmo, né, é a decoração. E como eu gosto muito de ser criativa, de usar elementos diferentes e tudo mais, então eu também gosto eu acho que é importante também ousar na mesa posta. Então, o que eu fiz? Eu me encantei e trouxe também o talher furta-cor. Gente, olha que moderno que é isso, olha que lindo. Eu ainda não usei esse talher aqui em nenhuma composição que eu já mostrei, que eu tenha mostrado para vocês. Mas eu adquiri recentemente, mas já tô com a minha ideia 1000 aqui para montar uma mesa bem bonita, bem bacana, já no estilo mais, numa pegada bem moderna, uma coisa assim, para usar esses talheres aqui, porque eles são bonitos demais, né? Então, eu tenho... É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu gosto muito assim de falar da mesa posta, porque ela é a base para eu fazer as minhas decorações. Então a gente faz muito mesa posta decorada e eu acho que uma coisa valoriza a outra. Então quando a gente pensa nos elementos da mesa posta, é sempre muito legal a gente também pensar que eles vão fazer parte de uma composição. Então às vezes eu quero, se eu quiser para uma coisa mais clássica, os talheres de inox, os talheres, como eu disse, de prata, dourado, de ouro, banhado a ouro, eles caem super bem. Se você quer uma coisa mais moderna, o talher de inox ele vai combinar também, ele mais básica, mais moderna, mas o talher de inox ele é universal. Então, se você está querendo investir, a minha dica é que a sua primeira aquisição seja talheres de inox. Então, um faqueiro completo, um jogo completo, talheres de refeição, garfo, faca e colher, talheres de sobremesa, garfo, faca e colher, colher de chá e colher de café. São os elementos que a gente usa muito. Se você é uma pessoa que faz muito peixe e gosta de fazer mesa posta e gosta de comer muito peixe, então compre também os talheres de peixe, que eles são super bonitos e são próprios para comer o peixe. Então, essa é a minha dica, assim, que eu quero deixar aqui para vocês nessa live de hoje. Agora, se você está começando aos poucos, que eu acho que é o ideal, a fazer umas ousadias na mesa posta e criar essas composições, criar umas ideias diferentes, invista em talheres diferentes. Então, talher preto, dourado, rosé gold, com acabamento em bege, com esse furta-cor, se você é bem moderna, invista neles que eles são lindos. Nesse tipo de acabamento de acrílico, tem o transparente, tem esse daqui que eu comprei que é o marmorizado, que é em tom de bege, tem cinza, tem outras cores também. Então, de acordo com o seu estilo, com o seu gosto, vai aumentando o seu acervo, que é para você ter opções diferentes para você colocar ali na hora que você for fazer a sua mesa posta.
Eu acho que é sempre legal a gente dar essas dicas. Eu gosto sempre de falar. Não tenha pressa para fazer o seu acervo. Vai devagar, vai vendo o que você gosta. Porque se você for querer começar tudo de uma vez só, você vai comprar peças que você não vai usar. Vai pensando no que você vai usar, veja, analise custo-benefício. Então, eu acho que é uma dica que eu queria deixar aqui para vocês. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz que vocês ficaram aqui comigo nessa live. Espero que tenha servido para vocês aprenderem mais um pouquinho, que aqui é a minha ideia, a gente sempre ir trocando experiências, eu passando para vocês aquilo que eu já aprendi, que eu tenho visto por aí, e que eu tenho pesquisado bastante também, para que a gente possa trazer para vocês assim, muita informação que seja válida, que seja importante. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo. Uma boa semana a todos. Ah, que lindo, estão me dando corações aqui. Eu fico encantada que vocês estejam aqui comigo, porque eu preparo com muito carinho mesmo essas lives, esses materiais que eu trago aqui para vocês, porque eu acho que assim, quanto mais a gente souber, mais a gente vai fazer mesas postas e decoradas lindas, mais a gente vai se encantar com esse mundo, mais a gente vai querer estar em lugares que estejam bonitos, encantadores e preparados para a gente. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com mais um assunto, com mais uma live. Vou preparar um assunto bem legal para a gente e eu espero vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana, uma semana muito abençoada para todo mundo.